Homens de Deus, graça e paz, graça e paz. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado com esse convite. Eu acho que eu vou esquecer de alguém, mas obrigado a Abner e Naca e pastor Gessé e Fábio e Marcos, toda a liderança da igreja. Obrigado por esse convite maravilhoso. Eu sinto que é tanto um enorme privilégio como uma grande responsabilidade abrir a palavra do Senhor com vocês aqui nesse sábado de manhã. Eu só não quero derrubar esse microfone aqui. Muito bem, o tema que eu recebi, meus irmãos, foi o tema da liderança. O que é ser um líder? Como que a palavra de Deus define um líder espiritual, um líder em casa, na igreja, no mundo? Eu queria fazer com vocês duas coisas. Primeiro, vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 25, eu quero meditar um tempo aqui nessa passagem. O Senhor Jesus aqui vai começar a nos colocar na direção correta de pensar o que é a liderança de acordo com o nosso Senhor, o nosso Rei. E depois eu quero passar a maior parte do nosso tempo numa outra passagem em que o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, descreve de forma concreta como que é o coração desse líder. Então, primeiro, vamos lá para Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 25. Alguns de vocês devem estar familiarizados aqui com essa passagem. O contexto aqui... Vocês não estavam me ouvindo? Não, é que ele está muito para baixo. Ah, tá. Ah, maravilha. Melhorou? Sim. O contexto aqui de Mateus 20, vocês vão lembrar, João e Tiago, eles querem se assentar ao lado do Senhor Jesus, do Rei, quando Ele vier. Eles querem uma posição de honra, uma à esquerda, outra à direita. Eles estão pensando em prestígio, poder, essa é a visão que eles estão tendo do papel deles. No versículo 24, versículo imediatamente anterior à nossa passagem, a gente vê como os outros apóstolos reagiram diante desse pedido de João e Tiago. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Não tem nada no texto que leve a gente a pensar que os outros 10 discípulos ficaram indignados com uma ira santa contra o pensamento orgulhoso de Tiago e João. Não. Pela resposta de Jesus, o que parece é que os 12, todos eles estavam pensando errado sobre o que é ser um líder, o que é a liderança. Eles também queriam essa posição de honra. Então, o Senhor Jesus precisa corrigir seus discípulos amados com a palavra dele, como nós também precisamos, tantas e tantas vezes, sermos corrigidos pelo Senhor com a palavra dele. O Senhor Jesus agora tem um breve sermão sobre liderança. E o que a gente vai ver aqui, como a gente vê na vida inteira do Senhor Jesus, essa mistura santa de força e mansidão, firmeza e gentileza, convicção e compaixão. É o coração do Senhor Jesus. Ele começa no versículo 25, Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está corrigindo a visão que os apóstolos têm sobre liderança, uma visão que até hoje influencia a nossa cultura, e por causa do nosso pecado, também é uma tentação na nossa carne termos visões erradas sobre o que é ser um líder. Então Jesus aqui vai corrigir
duas maneiras erradas de se pensar sobre liderança. A primeira é a nossa tentação para sermos abusivos, para usarmos a nossa autoridade de maneira autoritária. Olha o versículo 25. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Alguns homens pensam que ser um líder é dominar as pessoas na força do braço, na altura da voz. Ser um líder, para alguns, é ser um mini ditador que dita ordens sem amor. Jesus chama essa visão de uma visão mundana da liderança. São os governantes dos povos que têm esse tipo de mentalidade. Alguém que se vê como superior e as pessoas debaixo da sua liderança são instrumentos simplesmente para executar os seus projetos egoístas na casa, na igreja ou no trabalho. Nenhum de nós aqui, meus irmãos, não é verdade que nenhum de nós aqui gosta de ficar debaixo de um líder que age dessa maneira. Ninguém gosta de ter um homem desse em casa, ou no trabalho, ou na igreja. Não foi assim que o Senhor Jesus liderou, não é assim que o Senhor quer que nós lideremos. Mas logo em seguida, o que o Senhor Jesus faz, Ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele tanto corrige a visão do que é ser um líder no reino de Deus, e ao mesmo tempo, Ele já refuta uma outra tentação do nosso coração. Uma outra tentação que vai numa outra direção. Em vez de sermos abusivos, o que a gente pode fazer é nos tornarmos passivos. Passividade não é a solução contra o abuso. Olha o que o Senhor Jesus diz, versículo 26. Mas, o contraste, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. Qual que é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa em liderança? Você pensa liderança, um líder. Qual que é a primeira palavra que surge na sua mente? O que é ser um líder? É claro que ser um líder envolve, sim, autoridade. Ser um líder envolve tomar decisões, tomar iniciativa. Sim, mas olha o que Jesus faz quando Ele quer corrigir a visão errada que seus apóstolos amados têm de liderança. Ele fala sobre o quê? Me digam, qual que é a palavra-chave aqui nesse versículo, nessa passagem? Serviço, servo. O que vem na mente do Senhor Jesus para corrigir uma visão errada de liderança? Servo. Ser líder, ser um servo. Ser grande no reino de Deus, servir. Para Jesus, isso é liderar. Não abusar da autoridade, nem negar a autoridade e ser passivo. Mas usar a autoridade que o Senhor deu para vocês, para nós homens. Na igreja, em casa, no mundo, para servir. Ajudar as pessoas a usarem os dons delas para a glória de Deus e ajudá-las a andar perto do Senhor Jesus. Se isso é verdade, meus irmãos amados, se isso é verdade, então a imagem do Alex chegando em casa cansado, sentando no sofá, cruzando as pernas, com o controle remoto na mão, dando ordem para outras pessoas me servirem. Pega um copo d'água para mim, por favor! Essa imagem não parece casar bem com a visão que o Senhor Jesus tem de liderança. O que parece que encaixa melhor é um homem chegando em casa cansado, depois de um dia estressante, e buscando oportunidades de servir em casa, com a louça, com os filhos, conversas, que você dá atenção para a sua família.
Isso parece casar melhor com o conceito de liderança radical que o Senhor Jesus tem. Um conceito contracultural, da maneira como o mundo pensa, do que é liderar. E olha como o Senhor Jesus termina o seu breve sermão sobre liderança. Ele se coloca como um modelo. No versículo 28 ele fala: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Homens de Deus, é chocante o que Jesus está dizendo aqui. Chocante. Quem é esse homem que está falando essas palavras? Quem que é? Ele é o Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis. Se tem uma pessoa nesse mundo que deva ser servida, uma pessoa, essa pessoa é Ele, é o Senhor Jesus. Olha o título que ele usa para ele mesmo. No versículo 28 ele usa o título de Filho do Homem, valendo uma sobremesa no almoço. Da onde que o Senhor Jesus está tirando esse título aqui? De que passagem, que profecia do Antigo Testamento? Daniel, capítulo 7. Uma passagem maravilhosa, uma passagem onde o Senhor dá uma visão para o profeta Daniel e mostra quem será o Messias. Quem que vai ser esse rei salvador? E nessa visão, Daniel vê esse rei se aproximando do ancião de dias. Ele se aproxima de Deus, cheio de glória. E ele recebe das mãos do Senhor, Deus, recebe glória, domínio e poder. A profecia diz que o domínio desse Salvador é um domínio eterno e que o reino dele jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem que foi prometido para vir aqui e salvar. Não existe ninguém acima dele. Ele está no topo de tudo. Todo o resto da criação está debaixo dos pés dele. Essa é a visão do Filho do Homem. Então, se ele é tão grande, se ele é tão poderoso, se ele é tão cheio de glória, então quando ele chegar, quando ele vier, ele vai ser servido. Tá certo? Olha como ele é grande. Ele vai ser servido. Não é isso que ele disse. O Filho do Homem que não veio ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse Rei Todo-Poderoso, ele está dizendo: eu vim, minha primeira vinda, eu vim servir. E a principal maneira que ele nos serve, que ele serve você, foi resgatando sua vida, sendo humilhado, condenado, punido, amaldiçoado na cruz, no seu lugar. Esse rei vai ser servido e adorado por toda a eternidade. Mas o que ele está nos dizendo é que o caminho para chegar na coroa passa por uma cruz. É isso que ele está nos ensinando. Então, meus irmãos, quando entram esses pensamentos na nossa mente, de que a gente está aqui para ser servido pelas pessoas, eu entendo que a gente faz muito bem, em trazer um outro pensamento à nossa mente, para expulsar esses pensamentos mundanos e carnais. A gente deve se lembrar quem o Senhor Jesus disse que é, o Rei que veio servir. Em vez de eu ficar na minha casa, simplesmente só dando ordens e mandando as pessoas me servirem. Traz um copo d'água para mim! Eu posso pensar em orar. Como que eu posso servir a minha família agora? Como que eu posso tomar iniciativas e servir as pessoas? Em vez de eu esperar que eu chego na igreja simplesmente para ser servido pelas pessoas, e as pessoas têm que vir até a mim, posso renovar a minha mente e pensar como eu posso ir até as pessoas, como eu posso tomar iniciativas para servi-las, ajudar a elas andarem com o Senhor. Esse é o tipo de liderança que o Senhor Jesus espera de nós. Ele vai ser servido sim, por toda a eternidade, mas Ele ensina para nós homens que o caminho nesse mundo para nós liderarmos é como
Ele liderou. Através da morte, o caminho da cruz. É o que Ele espera de nós, seguidores do Senhor Jesus, líderes que servem, nem abusivos, nem passivos, servos, como Cristo. Eu quero reconhecer aqui que essa é uma vida muito difícil. Uma vida muito difícil, e se a gente segue pelo caminho do Senhor Jesus, muitas vezes não vai existir nenhum tipo de reconhecimento. Às vezes nem das pessoas que a gente está servindo, né, e amando. Tudo bem, homens de Deus, tudo bem. O Senhor olha para aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, e Ele é glorificado na maneira como nós servirmos. A única maneira que eu conheço para a gente ter força, como eu ouvi do Alexandre aqui essa manhã, para a gente ter paciência e perseverança nesse tipo de liderança, a única maneira que eu conheço é se nós andarmos perto desse Filho do Homem, desse Rei, da cruz dele, sendo humilhados por causa do nosso pecado, sendo perdoados por causa do sangue dele suficiente e fortalecidos para a gente perseverar. Ele vai sustentar cada um de vocês. Aquele que nos amou e se entregou por nós não vai nos abandonar. É difícil viver assim, mas também é muito bom. É para isso que o Senhor deu autoridade para vocês, homens. Seja em casa, ou na igreja, ou no mundo. Segundo Jesus, a verdadeira grandeza é essa, ser humilde. Se olhar como um servo. Próxima vez que vem a palavra liderança na sua mente, você pensa, sou um servo. O Senhor me criou para eu servir as pessoas. Que o Senhor nos ajude, nos perdoe e nos ajude nesse chamado abençoado e impossível de liderarmos nesse mundo. Amém? Muito bem. O que eu queria fazer agora, na segunda parte do nosso tempo juntos, eu queria colocar um pouco de carne e osso, né, nessa imagem de um líder. Como que é o coração de um homem de Deus, um homem que é chamado para liderar? O que precisa acontecer na vida dele? Vamos avançar para 1 Timóteo? Eu queria agora passar a segunda parte do nosso tempo juntos em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Essa passagem, o Senhor Jesus está falando através do apóstolo Paulo, e ele está dando as qualificações para os líderes na igreja, para um homem ser um líder na igreja. Eu quero olhar essa lista de requisitos com vocês. Eu quero dizer já de antemão que, apesar dessa lista estar descrevendo as qualidades esperadas de um líder, de um pastor, essa lista se aplica a todos nós, inclusive vocês jovens, a todos nós. O que vocês vão ver é que essa lista está simplesmente descrevendo o que é um homem de Deus, o que é um homem que anda com o Senhor Jesus. Essas qualificações deveriam caracterizar a vida de cada um de nós. Deixa eu ler o texto com vocês e a gente vai entrar nessa lista. Chegaram aí, 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o 7. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, o pastorado, excelente obra almeja. Se alguém quer ser um líder, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo, e agora vem as qualificações, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo, o pastor, não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Muito bem, vamos passar um tempo meditando aqui nessa lista. Mas antes de entrar na lista, eu queria deixar um dever de casa para vocês, tá bom? Dever de casa aqui. Para os homens mais corajosos. Então, o que você pode fazer? Uma das maneiras da gente crescer em piedade é recebendo ajuda
das pessoas à nossa volta, especialmente aquelas que conhecem muito bem quem nós somos. Então, um dever de casa que você pode fazer é o seguinte: você pode pegar a sua Bíblia hoje à tarde, quando você tiver tempo, e você, se você é casado, você pode colocar a Bíblia no colo da sua esposa, ou alguém que conheça bem você, não sei, um amigo. Você abre em 1 Timóteo 3, coloca a Bíblia no colo dela e você pode falar: meu amor, me ajuda a crescer em santidade. Com essa lista aqui, me ajuda, me fala em que áreas que eu preciso crescer mais, como que eu estou me saindo com essa lista do que é ser um homem de Deus. Eu sei que a gente ouve isso, já é um pouco intimidador, certo? Ai, o que eu vou ouvir? Eu quero dar um encorajamento para você fazer esse exercício espiritual. Um encorajamento para vocês, homens. 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse exercício exige uma dose razoável de humildade. Deus está dizendo: você faz isso, meu filho, eu vou abençoar você, eu vou dar graça para você. Eu sei de homens que fizeram isso. Deus abençoa. Deus abençoa. É intimidador, mas também abençoador. Deus dá graça para aqueles que se humilham. Muito bem, então vamos para a nossa lista. Depois de Paulo falar no versículo 1, o desejo daqueles que querem liderar na igreja como um desejo bom, a excelência da obra de liderar, de ser um pastor, ele começa a dar os requisitos para nós sermos homens de Deus. No versículo 2, ele vai dizer que é necessário, pois, que o bispo, o pastor, o líder seja, e ele começa com a lista de qualificações. Por que é necessário? Porque só o desejo de querer liderar não é suficiente. Não é suficiente. Esse desejo de liderar, especialmente no contexto aqui da igreja, né? Mas se aplica, claro, a outras áreas. Ele precisa ser combinado com qualificações necessárias. É necessário, pois. Qualificações bíblicas. Eu quero lembrar a todos nós que essa lista não está falando de perfeição, está falando de direção. Todos nós temos muito claro que crescer. Não é perfeição, mas é direção, para onde que a minha vida está indo. Homens imperfeitos, sim, mas que lutem para serem exemplos de maturidade. Em casa, na igreja, no mundo, homens que ajudem as pessoas a amarem mais o Salvador. Muito bem, então vamos passar por essas qualificações, de acordo com a minha lista, são 15. E eu vou passar rapidamente pelas 15 qualificações. E nós vamos dividir essa lista em 3 categorias. Você percebe como eu sou um bom batista? Eu tenho 3 pontos. 3 pontos. E para deixar vocês ainda mais felizes, cada um dos meus pontos começa com a mesma letra. Para aumentar a sua alegria, os 3 pontos começam até com a mesma sílaba. 3 pontos. Capacidade, casa e caráter. Vamos pegar essa lista de 15 itens, vamos dividir. 3 pontos. Capacidade, casa e caráter. A gente não vai seguir exatamente a mesma ordem dos versículos, mas a gente vai passar por essas qualificações. O que vocês vão perceber, meus irmãos, nessa lista, é que a ênfase de um líder, de um homem de Deus, de acordo com a palavra de Deus, não está no que ele faz, mas quem ele é. Nada é mais importante na vida de um líder do que o caráter, coração dele. Um homem de Deus chamado Robert McChain, pastoreou na Escócia, 1840, morreu super jovem, 29 anos. Um homem piedoso. Ele disse, abre aspas, não são grandes talentos que Deus abençoa, mas grande semelhança com Cristo. Ele disse, um ministro, um homem santo, ele disse, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Então é isso que a gente vai ver na ênfase dessa passagem. Mas vamos lá, primeiro item. Qual foi o primeiro dos 3 que eu falei? Capacidade. Só tem
uma qualificação. Das 15, só uma entra em capacidade. Está no final do versículo 2. Apto para ensinar. Se alguém vai liderar na igreja, né, se é um pastor, precisa ter a capacidade de ensinar. Tem que ter recebido, esse homem tem que ter recebido o dom espiritual do ensino. Não capacidade de ensinar política, economia, arqueologia. Capacidade de ensinar a palavra, certo? Então, se você está envolvido na liderança da igreja, você é um professor de EBD, de alguma maneira você ensina, ou um líder de conexão, é isso? Conexão, grupo Conexão, você é um conselheiro bíblico, você precisa estar apto para ensinar. Ensinar o quê? A palavra. Mas mesmo que você não tenha sido chamado para ensinar publicamente a palavra de Deus, ainda assim, você é chamado para liderar sua casa, sua esposa, seus filhos, como a gente vai ver daqui a pouco. Liderar outras pessoas em direção ao Senhor Jesus. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você não precisa ser um excelente mestre da palavra, mas você precisa ter boa doutrina. Conhecer cada vez melhor a Bíblia, a palavra de Deus, para guiar outras pessoas para Cristo. Esse não deveria ser um dos nossos maiores desejos aqui desse mundo, homens de Deus. Olha o que aconteceu. Deus deu para a gente um livro. Você tem a Bíblia na sua língua. A palavra de Deus que homens e mulheres, centenas, milhares, deram a vida, sangue, para que a gente tivesse acesso a essa palavra. A gente tem a Bíblia. Como a gente pode deixar esse livro fechado a semana inteira? Não. A gente não deveria querer conhecer mais e mais a palavra de Deus que revela o Filho de Deus. De acordo com Efésios 5, vocês que são casados, nós somos chamados, assim como o Senhor Jesus fez, a prover e proteger para a noiva, para a igreja. Prover alimento espiritual e proteger de alimento que vai envenenar a alma das nossas esposas. E para isso a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. Então, ainda que nem todos sejam chamados a ensinar publicamente, de alguma forma, você nasceu homem. Deus quis que você fosse um homem. E por isso você recebeu autoridade, responsabilidade. Então, se você não tem ainda o hábito de passar tempo na palavra de Deus regularmente, eu estou entendendo que o melhor dia do ano para você começar, sabe quando é? 15 de novembro de 2025. Sábado, começou, pronto. E pouco a pouco criar esse hábito que você não vai conseguir mais perder. Sim, passe tempo em outros livros também, bons livros de teologia. Eu não sei, talvez aqui vocês já tenham grupos que vocês se reúnem para ler livros, talvez façam. Ótima iniciativa, chama um amigo para ler. Vamos ler esse livro aqui, esse livro é fiel, vamos nos encontrar quinzenalmente para falar sobre a nossa vida e como aplicar esse livro na nossa vida. Várias opções, hábitos maravilhosos. Mas lembre-se sempre do que o Charles Spurgeon disse. Visite outros livros, mas viva na Bíblia. Esse é o lugar onde a gente mora. Na inspirada, inerrante, infalível, gloriosa, suficiente palavra de Deus. Muito bem. Primeira categoria, qual que é mesmo? Primeira categoria, capacidade. Só tem uma qualificação. Ensinar. Você, homem, é chamado para, de alguma maneira, no seu contexto, proclamar a palavra e proteger as pessoas. A segunda categoria é a casa. Muito bem. Nessa segunda categoria, nós vamos ver duas qualificações. A sua casa é um teste da sua liderança. Então, ele dá duas qualificações. A primeira está relacionada ao casamento. Levante sua mão se você é casado, por favor, só para eu ter uma... Maravilha. Muito bem. Deu 85%. Tá.
Nossa, estou preciso, mais ou menos. O primeiro é o casamento. Casamento, versículo 2. É necessário, pois que o bispo seja, o pastor, o líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Eu entendo que a interpretação mais provável aqui, o que Paulo está se referindo, aqui é a fidelidade do marido. A ideia de ser um esposo de uma só mulher é que, na mente, no coração daquele homem, não existe espaço para uma outra mulher, com o tipo de relacionamento que ele tem com a esposa. Um homem, um líder, ele precisa ter um histórico longo que ele vai construindo ao longo da vida de fidelidade, dedicação ao casamento. Ele não é um marido perfeito, mas ele é um marido fiel. Com a ajuda de Deus, ele se entrega à sua mulher como Cristo se entregou à igreja. Ele provê, protege. É um homem de uma só mulher. Posso fazer uma pergunta, meus irmãos? Nós temos cuidado das nossas esposas? A grande maioria de nós aqui somos casados, certo? Nós temos cuidado das nossas esposas. Tantas coisas na vida, tanta correria, ocupados com muitas e muitas coisas, trabalho, sim. A gente se dedica a tantos projetos, muitas vezes nos dedicamos a outras pessoas. A pergunta é, e ela? E ela? E ela? E a nossa esposa? Nós temos nos dedicado a elas? Elas têm recebido a atenção, cuidado, o amor que o Senhor chama a gente a dar? Homens de Deus, você tem parado regularmente e ido até a sua esposa para conversar sobre a sua esposa? Você parar e perguntar para ela, meu amor, como você está? Como está o seu coração? Você está bem? Você está ansiosa? Você está preocupada com alguma coisa? E como um líder, um pastor, tirar do coração dela o que está acontecendo para você guiar ela em direção ao Senhor Jesus. Uma coisa que é fácil, eu quero confessar, eu vejo isso na minha vida. Quantas vezes eu já pequei contra a minha esposa nessa área. A gente fica pensando, elas vão entender. Elas estão sempre aqui, elas estão sempre perto, elas vão entender. Daqui a pouco eu vou dar tempo para ela. Mas não, se você é casado, o seu principal ministério, foco é a sua esposa. Não existe nenhum relacionamento mais importante na terra, depois do Senhor Jesus, do que a noiva que o Senhor deu para nós. O Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Essa é a primeira exigência. Eu quero liderar outras pessoas. Começo com a minha esposa, amada, orando, protegendo, cuidando dela. Segunda qualificação, a primeira é o casamento, a segunda é o relacionamento com os filhos. Levanta sua mão se você tem filhos. Maravilha, 84%. Muito bem. Não, boa parte, praticamente todos, sim. Versículo 4. A qualificação é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então a questão aqui é, se nós temos filhos que estão debaixo do nosso teto, eles também estão debaixo da nossa autoridade. Nós devemos cuidar, liderá-los. Especialmente aqui os filhos não adultos, certo? Porque os filhos adultos, eles tomam as suas próprias decisões e a gente não tem mais controle sobre a vida deles. Mas aqueles que estão debaixo do nosso cuidado, especialmente, né, debaixo do nosso teto, eles também devem estar debaixo da nossa liderança amorosa. Nenhum de nós tem a capacidade para converter o coração dos filhos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas nós somos chamados a liderar nossos filhos com amor. Posso fazer mais uma pergunta? Uma pergunta difícil. O Senhor usar nossa manhã juntos aqui para levar a gente numa direção de como que Ele enxerga a liderança. Você tem evangelizado e discipulado seus filhos? Forma intencional, planejando,
Você tem feito isso? Ou maneiras informais, numa refeição ou no carro. Você tem passado tempo com eles, falando de Cristo e falando deles, do coração deles. Você tem ajudado eles a lidarem com os pecados e as lutas. Quando alguém entra na sua casa, qual que é o aroma que essa pessoa sente? Qual que é um aroma de amor, alegria e paz, ou é um cheiro de conflito, som de discórdia? Como que nós, líderes, principais responsáveis pelo ambiente da nossa casa, como que a gente tem agido dentro da nossa própria casa? Como você, Alex, cada um de nós tem sido como pai, com os presentes que o Senhor deu para mim, meus filhos. Uma vez eu ouvi uma ilustração sobre a paternidade que eu acho que foi muito útil, não sei se vocês já ouviram, mas ser pai, paternidade, é como segurar um sabonete. Já ouviram isso? Não. É como você segurar um sabonete. Como que você mantém um sabonete molhado na mão? Para você manter um sabonete molhado na mão, é uma mistura de firmeza e gentileza. Tá certo? A paternidade é assim também. Porque se você é só firme demais, muito firme, você aperta demais, você perde o sabonete, certo? Ele voa da sua mão, ele cai. Agora também, se não existe nada de firmeza e você é sempre só uma manteiga derretida, sem nenhuma firmeza, só gentileza, e você abre a mão e o sabonete também escorrega e você perde. Qual que é o segredo para manter um sabonete molhado na mão? Firmeza e gentileza, juntos. A maneira como você fala, dependendo da ocasião. Assim é a paternidade, assim muitas vezes deve ser nossa liderança. Nenhum de nós é um marido perfeito, nenhum de nós é um pai perfeito, mas pela graça de Deus é possível nós sermos um marido fiel e um pai fiel. É o que o Senhor espera de nós. E agora, como que é o nome do irmão que estava tocando aqui? Augusto. Como Augusto estava orando no início do nosso tempo juntos aqui. Augusto orou alguma coisa assim: Senhor, usa esse nosso tempo aqui para nos tornar homens melhores e a direção da nossa vida. Então, foi uma oração maravilhosa. Meus irmãos, diante da palavra do Senhor, o que a gente precisa mudar? A partir do dia 15 de novembro de 2025. O que eu preciso mudar na minha rotina, na maneira como eu uso o meu tempo, para ser um homem que Deus está me chamando a ser? Esse privilégio de você nascer homem nesse mundo. O Senhor deu autoridade, liderança, em muitas esferas. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Enquanto tem oxigênio nos pulmões, há esperança, tá certo? Nunca é tarde. Tudo bem, Senhor, me dê humildade para eu reconhecer, confessar meus pecados. Ele vai ajudar a gente. O Senhor vai, Ele é bom. Tá certo, meus irmãos? Agora, meu último ponto. Vamos lá. Valendo meio ponto na prova final. Então, o primeiro, qual foi mesmo? O primeiro? Capacidade. Segundo? E o terceiro? Caráter. Você percebeu como essa lista está desbalanceada? Capacidade, uma qualificação. Casa, 2 qualificações. Caráter, 12 qualificações. Absolutamente desbalanceada, de propósito. Claro que é de propósito. A ênfase um líder, na vida de um líder, é o caráter. Faz sentido, não faz sentido? Porque um dentista pode fazer o canal do seu dente e ele pode viver a quilômetros e quilômetros de distância do Senhor. Ou um motorista de Uber, ele pode levar você em segurança para sua casa e ser um perfeito pagão. Certo? Um professor de matemática pode explicar você a fazer muitos cálculos e ter o coração mais duro que uma pedra. Tudo isso é possível, claro.
mas não com o homem de Deus que é chamado a liderar. Isso é impossível, impossível. Por quê? Porque tudo que a gente faz, tudo, flui da onde? Nosso coração, da nossa vida com o Senhor. Tudo, tudo. A boca fala o quê? O que está cheio? O coração. A maneira como a gente trata as pessoas, a maneira como a gente lidera, casa, casamento, igreja, mundo, é um reflexo do meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre. É sempre eu transbordo o que eu estou cheio. É por isso que a ênfase está no caráter. Então, com todas as nossas limitações e lutas contra o pecado, o Senhor nos chama a sermos homens de caráter. Não perfeitos, mas piedosos. Muito bem. Nosso modelo de liderança, meus irmãos, não vem do mundo corporativo. Nosso modelo de liderança se chama Jesus de Nazaré, Filho de Deus, que disse que não veio ser servido, mas servir. Ele é o nosso modelo, ele nos resgatou. Essas 12 características refletem o coração do nosso Senhor, que é quem a gente quer, pela graça de Deus, imitar. Não são grandes talentos que Deus abençoa, mas grande semelhança com Cristo. Muito bem, então vamos passar brevemente por essas 12 qualificações. Versículo 2. Primeira, e eu quero animar vocês a ouvir essa lista com uma atitude de oração, pedindo ajuda ao Senhor. Primeiro é que nós devemos ser irrepreensíveis. É necessário, pois, versículo 2, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível é aquela pessoa que, se alguém fala mal dele, a sua reação imediata, qual é? É desconfiar. Isso é uma pessoa irrepreensível, ele tem uma certa reputação, ele é um homem de integridade, não tem uma vida escondida, tá certo? Uma vez eu ouvi uma definição de que o homem irrepreensível é aquele homem que não tem medo de vender o seu papagaio para a fofoqueira da cidade. Boa definição, né? Eu achei. Segundo, ele é moderado. Ele é moderado. A palavra moderado aqui é usada, em geral, no sentido de sóbrio, né, na questão da bebida, mas aqui Paulo está usando moderado aqui no sentido de espiritualmente moderado. Alguém que é capaz de tomar decisões equilibradas em meio a situações difíceis. Uma pessoa estável emocionalmente, espiritualmente. No conflito, ele é um instrumento de harmonia. Ele ouve diferentes pontos de vista, ele não é impulsivo, não muda as coisas rápido demais, ele tem discernimento, ele é moderado. Terceira qualificação, continuação do versículo 2, ele é sensato. Sensato e moderado são qualidades semelhantes. Né? Sensato é uma pessoa que tem um bom senso santificado, não faz coisas absurdas que deixam as pessoas confusas. É alguém que não gasta dinheiro demais em carro e dinheiro de menos na educação dos filhos, por exemplo. Não é alguém que fica investindo em coisas supérfluas e temporárias e negligencia o que é eterno e a alma das pessoas. Ele é sensato. Essa tem sido nossa vida, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos sensatos, nossas decisões, gastos. Quarta qualificação, ainda versículo 2. Modesto ou respeitável. Vocês sabem que as pessoas seguem quem elas confiam, não é verdade? Você perde o respeito por alguém, você ouve alguma coisa e sabe que é verdade aquilo sobre aquela pessoa, e agora é muito mais difícil você seguir aquela pessoa. As pessoas seguem a liderança daqueles quem elas admiram e confiam, não só por causa do cargo que elas têm, mas por quem elas são. Por isso, nós queremos ser modestos ou respeitáveis. O líder deve ser um homem digno de ser ouvido e seguido. Quinto, hospitaleiro. Hospitaleiro. A nossa cultura, em geral,
no Brasil, é uma cultura hospitaleira, mas a gente não quer uma hospitalidade só superficial. Claro, a gente quer abrir nossa casa para as pessoas, uma pessoa hospitaleira, ela tem prazer em receber as pessoas na sua casa, mas a hospitalidade é mais do que abrir a sua casa, é abrir também o seu coração e querer ouvir o coração aberto de outras pessoas. Nós, homens, líderes, devemos investir na vida de outras pessoas, outros homens, a próxima geração. Se Deus é um Deus que me recebe na presença dEle, por causa de Cristo, o líder deve ser alguém que imita o Senhor e tem alegria de receber as pessoas. Não grupos fechados, mas o coração dele é aberto para as pessoas. A pergunta para nós é, homens de Deus, você é uma pessoa acessível? Eu não estou dizendo se você é uma pessoa extrovertida. Não. Alguns de nós aqui é mais difícil lidar com outras pessoas socialmente, tudo bem. Mas você é uma pessoa acessível, que as pessoas conseguem entrar na sua vida e você entrar na vida delas. Eu não sei, eu não conheço a história de vocês aqui, não conheço detalhes, mas eu não tenho dúvida que ao longo da sua vida você acumulou histórias de decepção. Alguns de nós aqui foram, de alguma maneira, traídos por algumas pessoas. Pessoas foram injustas com você. Uma tentação para nós, meus irmãos, diante das cicatrizes da nossa vida, agora a gente quer se proteger. Eu não quero que isso aconteça de novo comigo, não vou me arriscar nos relacionamentos. E a gente fica um pouco cético, seco, distante. Vamos lutar contra essa tentação. O Senhor quer que você se arrisque em relacionamentos. Não tem nenhuma segurança que você não vai ser machucado. Nenhuma segurança que você não vai ser machucado. Nenhuma. O contrário é verdadeiro. Mas nós queremos ser hospitaleiros e investir na vida das pessoas, passar tempo com elas. Sexta qualificação, versículo 3. Um homem, um líder não deve ser dado ao vinho. Eu não quero criar nenhuma polêmica aqui no meio batista, tá certo? Lá na igreja que eu pastoreio, a ceia é com suco de uva também, tá bom? Eu não quero criar nenhuma polêmica aqui. Mas a gente olha para as Escrituras e ainda que a gente entenda que beber em si não é pecado, mas bebedeira é claramente pecaminoso. O álcool é um dos maiores destruidores de lares nesse mundo. Não é possível ter as outras qualificações morais e, ao mesmo tempo, ser controlado por algum tipo de substância, como, por exemplo, o álcool, ou cerveja, ou vinho, qualquer substância. Meus irmãos amados, nós não podemos ser viciados em nada. É claro, pornografia ou as coisas imundas desse mundo, é óbvio que não. Isso contamina a sua alma, destrói a sua alma e deixa a sua mente com uma incapacidade de amar as pessoas e as mulheres. E é claro que nunca, jamais a gente deve chegar perto dessas coisas, mas também de outras coisas boas nesse mundo. Um homem não deve ser viciado em cafeína, nem em chocolate, nem futebol. Eu gosto de futebol, tá certo? Eu gosto. Viciado? Não. Nós somos controlados pelo Espírito Santo. A gente deve usar os bens e os presentes que o Senhor nos deu com moderação e ação de graças. Esse é o homem de Deus. A gente deve ser disciplinado no uso das bênçãos de Deus e não abusar de nada que desonre a igreja em nome do Senhor Jesus. Então, nós homens temos que buscar a graça de Deus, domínio próprio, autocontrole. Não vou deixar nada me controlar, a não ser o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Sétima qualificação, versículo 3. Nós não devemos ser violentos. Um homem não é violento.
o pavio de um líder, de um homem, é um pavio longo. Ele não explode rápido. Se alguém não concorda com a gente já não chega atacando. Não. Um homem de Deus tem um pavio longo, longanimidade. Certo? A gente não parte para o ataque. Por que o Senhor chama os homens, os líderes, a serem assim? É porque nesse mundo só tem pecador. O que vai acontecer é que quando você tem pecadores convivendo por um tempo, num lugar, né, relacionamento intenso, na sua casa, tá certo? Só tem pecador. Na igreja também só tem pecador. O que vai acontecer com o tempo? É o quê? Conflito. É assim esse mundo. Se um líder, se o homem, nós homens, nós não conseguimos lidar com o conflito e a gente contribui para jogar gasolina na fogueira, isso vai fazer explodir mais. Nunca funciona, nunca ajuda. Com a graça do Senhor, nós queremos não ser violentos, nem com as palavras, nem com as nossas ações. Nunca ajuda, não vai contribuir para a alegria, unidade, na sua casa e na casa de Deus. Um homem violento, agressivo, ele lidera de maneira oposta à maneira como o Senhor Jesus lidera. O Senhor Jesus veio morrer, não matar. Próximas duas qualidades mostram a maneira cristã de se liderar. Então, não violento. Agora, a 8ª e 9ª característica, nós devemos ser cordiais, inimigos de conflito. Deus é amor. Aqueles que pertencem ao Senhor devem ser amorosos também. Um líder deve ter convicção e compaixão. Essa mistura santa. Um líder sem convicção, um homem sem convicção, em casa, igreja, trabalho, onde eu for, ele deixa as pessoas que estão seguindo a ele perdidas, porque um líder sem convicção, ele não sabe para onde ele está indo, e as pessoas também não sabem para onde elas devem ir. Precisamos de convicção. Agora, convicção sem compaixão nos torna tratores, não pastores do nosso lar e da igreja. Trator é aquela pessoa que passa por cima de todo mundo, não quer saber o que as pessoas pensam, onde que elas estão. A gente não faz isso. O Senhor nos chama a ser como Ele. O pastor deixa 99, vai atrás da ovelha perdida, põe ela no ombro e traz ela de volta para o aprisco. Nós queremos ser pastores na nossa casa, na igreja. O líder é uma pessoa gentil, cordial, tolerante. Não covarde, passivo, mas um homem brando. Um homem brando que serve de instrumento para criar unidade, harmonia. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. 10ª qualificação, final do versículo 3. Não podemos ser avarentos. Literalmente aqui a palavra significa amante da prata. Amante da prata. A gente não quer ser amante da prata. Porque não é possível amar a Deus e amar o dinheiro ao mesmo tempo. Você vai agradar um e desagradar o outro. É impossível. Um líder apegado ao dinheiro não vai tomar decisões corajosas, generosas, se envolver com missões, com os necessitados na igreja, com o irmão que está precisando. Um líder não pode ser um homem ganancioso, avarento, mas deve ser generoso. Nós, com a graça de Deus, queremos ser homens que creem, abraçam, Hebreus 13:5, contentes no Senhor. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, o texto diz, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então, o líder é aquele homem que está satisfeito no Senhor, com a presença de Deus. Ele ama o Senhor, ele já tem tudo o que ele precisa. Eu tenho Cristo, já tenho tudo o que eu preciso. Não preciso ser controlado por um desejo de riqueza. É um homem generoso. Muito bem. Penúltima qualificação, versículo 6. Versículo 6, 11ª qualificação, fala que o
o bispo, o pastor, o líder não deve ser recém-convertido? Nesse caso, Paulo dá razão. Por quê? Para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Isso vale para todos nós. O orgulho é um perigo. O professor que eu tive dizia que o orgulho ele é como um polvo. É como um polvo. Ele coloca um braço, o orgulho põe um braço aqui de você. Aí você tira aquele braço do orgulho, vem outro por trás e pega você. E vem. A gente está sempre tendo que tirar os braços do orgulho na nossa vida. O que o texto está dizendo é que para alguém liderar, ele precisa primeiro ser testado. As raízes da fé precisam estar alicerçadas em Cristo de forma profunda. Por que vocês acham isso? Porque assumir uma posição de liderança traz junto, sempre, a tentação ao orgulho, de ter mais proeminência, mais olhos. E o nosso coração é desesperadamente o quê? Corrupto. Então é sábio. Isso vale para qualquer lugar, né? Mas na igreja é sábio deixar um homem primeiro ser testado em outros papéis, até que ele perceba as próprias fraquezas, como que ele é pó, vulnerável, para aí sim assumir uma posição de liderança. Mas olha o que o versículo diz também, ele fala que alguém não deve ser recém-convertido, né? Quanto tempo demora para alguém deixar de ser recém-convertido? O que você acha? 1 ano? 3 anos? 5 anos? Quanto tempo? Não tem tempo. O texto não fala. O texto não fala de que tempo. Por quê? Porque a gente sabe, tem tantas coisas envolvidas na maturidade espiritual de alguém. Não é verdade que é possível um crente há 3 anos ser mais maduro do que um crente de 30 anos? É possível. São muitos fatores relacionados à maturidade espiritual. Mas o ponto aqui é, nós não devemos nos precipitar e colocar alguém que ainda não está pronto numa posição de liderança. Então, todos nós aqui que queremos ser líderes, nosso papel, nosso trabalho com o nosso próprio coração é fincarmos cada vez mais as raízes do nosso coração em Cristo, mortificar o nosso pecado. Vocês sabem, Agostinho disse que na vida cristã, e na liderança, né? Existem 3 qualidades principais num líder. 3 qualidades principais na vida cristã, num líder, né? A primeira é a humildade. O mais importante, a humildade. A segunda característica que ele falou foi a humildade. Humildade. E a terceira característica que Agostinho disse que deve existir na vida de um homem é a humildade. Humildade. Todos nós precisamos crescer em humildade, é claro. Mas um líder sem nenhuma dose de humildade, em casa, na igreja, no trabalho, é uma bomba relógio. O orgulho é uma tentação para todos nós, homens. Por último, para terminar, o Senhor tem misericórdia de nós. 12ª qualidade de caráter que devemos buscar, versículo 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. Que ele tenha bom testemunho dos de fora. Os de fora aqui são os não cristãos, certo? E de novo Paulo dá razão. Por que o líder deve ter uma boa reputação? A fim de não cair, versículo 7, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Por quê? Por quê? Porque o mundo, junto com Satanás, está vigiando a igreja e a sua vida e a sua família, só esperando oportunidades para tirar o crédito da fé cristã, debochar do Senhor Jesus. Então, se nós temos líderes que têm a fama de serem grosseiros com os vizinhos, tratarem mal as pessoas da família, está devendo dinheiro na praça. Então, o nome de Cristo é manchado por causa disso. Olha como Paulo é evangelístico e missionário até na escolha de um líder, até quando a gente pensa na liderança cristã. Ele está pensando também nos de fora, como o mundo vai ver esse homem. Então, a igreja precisa
urgentemente de homens que sejam como o Senhor Jesus, imperfeitos, mas piedosos. O Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude a liderarmos da força que o Senhor Jesus supre. Amém? Eu vou terminar aqui com 2 encorajamentos para vocês, e a gente acho que vai ter um intervalo. 2 palavras de encorajamento para vocês. Primeiro, que ser um líder, ser homem nesse mundo é um enorme privilégio. Você recebeu um enorme privilégio e uma enorme responsabilidade. Você representa o Rei da Glória, esse que veio ser servido aonde você estiver, aonde você for. Casa, igreja, trabalho, no mundo. Quando você chegar em casa, então, depois de um dia estressante, cansativo, lembre-se do seu Rei, do seu Senhor, que veio servir. Talvez você possa, ao invés de só ouvir música no caminho, ou o jornal, e já entrar em casa, talvez você possa parar um tempo, uns minutos, e orar. Orar. Você está cansado, já é noite, você vai chegar em casa, não abre a porta rápido e entra, espera e ora. Senhor, obrigado por esse dia. Eu estou bem cansado, Senhor. Senhor, me ajuda, eu quero ser um servo como o Senhor é um servo. O Senhor Jesus veio me servir, me fortalece, Senhor, me ajuda a servir a minha igreja, minha casa, meus filhos, minha esposa, me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você vira a maçaneta e você entra, lembrando quem você é, representando o Senhor Jesus, um servo. Nenhum esforço é grande demais quando a salvação das pessoas e a glória de Deus está em jogo. E o meu último encorajamento breve aqui eu quero animar vocês. A gente fica pensando, é um privilégio ser homem, ser um líder em casa, na igreja, é um privilégio, e é sim, e a gente pode ficar maravilhado, às vezes, com o que o Senhor está fazendo, através da nossa vida, não sei, talvez, você tenha desafios em casa, mas também tem coisas que deram certo, e o Senhor está abençoando a sua liderança. Talvez você seja um líder que está abençoando as pessoas no seu trabalho, ou os seus filhos, ou na igreja, você está sendo uma bênção. A gente começa a ficar maravilhado. Uau, olha tudo que o Senhor está fazendo através de mim. Eu quero lembrar todos nós o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Vocês lembram quando o Senhor Jesus juntou 70 e enviou os discípulos para proclamarem o Evangelho? Vão lá, sirvam, preguem, expulsem demônios, podem ir. Aí eles voltaram cheios de alegria. Lembra dessa passagem? Por causa do fruto. Olha o fruto que o Senhor deu. Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Uau! Olha o fruto da nossa liderança. O Senhor Jesus, de novo, com aquela mistura dele, santa, de convicção e compaixão, ele lembra, alegrem-se. Meus discípulos, homens de Deus, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês, de cada um de vocês, está registrado no céu. Que mais maravilhado do que as coisas que nós fazemos para o Senhor, que você fique mais maravilhado com o que o Senhor fez por você naquela cruz. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, sim, por todo o fruto que o Senhor traz da nossa vida, mas nos ajuda, Senhor, nos lembrarmos que a maior alegria que nós temos é que nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados. Nós éramos cegos e agora nós vemos pela fé Jesus de Nazaré, o Rei crucificado no nosso lugar para nos resgatar. Nos ajuda, Senhor, a liderar aqui nesse mundo como homens de Deus, servindo. Para isso que o Senhor nos criou, não para sermos servidos, mas para servir e liderar até que o Senhor Jesus volte. Nós oramos no nome dele. Amém.